Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa revisão geral, nosso encontro 32, da nossa reflexão da Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. Então, continuamos a nossa revisão. Agora vamos comentar a segunda questão, se Deus existe. Nós já fizemos essa reflexão, agora voltamos para a gente poder entender melhor aquilo que São Tomás de Aquino nos diz. Vimos que a doutrina sagrada é de transmitir o conhecimento de Deus. Não somente enquanto Deus existe em si mesmo, mas também Deus como princípio e fim de todos os seres, de modo especial da criatura racional do ser humano. Neste artigo, São Tomás pretende refletir, primeiro, sobre Deus, segundo, o movimento da criatura racional para Deus, em direção a Deus, terceiro, de Cristo Jesus, que, enquanto homem, é via, estrada para Deus. Ele relata que a consideração sobre Deus será em 3 pontos. Primeiro, tratar daquilo, do que pertence à essência divina. Segundo, o que pertence à distinção das pessoas divinas, Pai, Filho e Espírito Santo. Terceiro, do que pertence à processão que de Deus tem as criaturas. Deus criou tudo do nada. Ele tratará da essência divina em 3 perguntas. Nós vimos já isto. Deus existe? Segundo, como ele é? Aqui um pouquinho da teologia positiva. Ou como não é? A teologia negativa. Terceiro, Deus age. Sua operação, a ciência, a vontade e o poder. Nessa revisão, vamos rever a primeira questão, se Deus existe, em 3 artigos. Hoje nós vamos ver o primeiro artigo somente. Mas a distinção que eu quero fazer entre teologia positiva e teologia negativa é o seguinte: a teologia positiva é quando nós podemos afirmar o que Deus é. Mas sempre quando nós afirmamos uma coisa que Deus é, nós sempre deparamos com o limite da capacidade humana de pensar. Porque mais que eu possa expressar aquilo que Deus é muito mais do que aquilo que nós possamos dizer dele. A teologia negativa, ela é mais assertiva, porque nós podemos então afirmar aquilo que Deus não é. Ao negar aquilo que Deus não é, nós vamos cair no imenso mistério. O mistério de que, quando cessam as palavras, aí é que nós podemos entrar no processo de subida e chegar, a partir da negação, aquilo da realidade do próprio Deus. Que, segundo também Dionísio Areopagita, diz que Deus se esconde numa densa nuvem. Lá, só é feito, só se pode conhecer Deus pela contemplação, é a visão, é os olhos, não pelas palavras. As palavras não expressam aquilo que Deus é. Então vamos fazer a nossa revisão. A existência de Deus é evidente por si mesma, é o que nós vamos tratar hoje. Podemos demonstrar a existência de Deus? Será que Deus existe? Nós vamos nessa revisão, então, refletir essas 3 perguntas da segunda questão em 3 artigos. Mas nós vamos fazer só o primeiro artigo aqui. Primeiro, se a existência de Deus é por si mesma conhecida. Ele vai discutir com uma hipótese inicial. Parece que a existência de Deus é conhecida por si mesma. Parece. Ele discute, então, em 3 hipóteses. Uma tese, uma antítese, e depois termina com uma síntese, onde se posiciona com a questão colocada na tese, e depois
ele reflete as teses iniciais, né, procurando respondê-las. A primeira tese, ele responde: parece que a existência de Deus é conhecida por si mesma, por meio do conhecimento natural. É uma hipótese que ele vai trabalhar. Ele afirma, dando testemunho de São Damasceno, que afirma: o conhecimento da existência de Deus é naturalmente infundido em todos. Todos podem conhecer a Deus, porque é um conhecimento que está na própria realidade do ser humano, na capacidade de conhecimento. Na segunda tese, Santo Tomás expõe que a existência de Deus é por si mesmo evidente. O argumento é fundado em Aristóteles, nos primeiros analíticos, quando reflete entre o todo e a parte, onde o todo é maior que a parte. Aqui nós temos uma questão de lógica. O todo, né? A parte está no todo, mas o todo não se reduz à parte. Então, essa realidade, né, de A contém B, mas B não contém totalmente A. Sendo Deus maior, nada se pode conhecer maior que Ele, visto que Deus existe em nosso espírito e na realidade. Então, aqui ele procura responder: Deus sendo todo, a realidade é a parte. Na terceira tese, ele afirma que a existência de Deus é por si mesma conhecida. Ele afirma: se alguma coisa é verdadeira, ela é necessária. E é necessária também a existência da verdade. Sendo Deus a própria verdade, se conclui sua existência, visto que a existência da verdade é por si mesma conhecida. Na antítese, que se opõe às teses, Santo Tomás argumenta. No Salmo 52, versículo 1, ele afirma, diz o insensato: Deus não existe. Diante desta afirmação, Deus não existe, do Salmo, se pode afirmar que a existência de Deus não é por si mesma conhecida, porque existe também aqueles que afirmam a não existência de Deus. Então se pode pensar o contrário sobre a não existência de Deus. Se as teses afirmam que a existência de Deus é por si mesma conhecida, agora na antítese ele coloca o argumento da dúvida. Para isto, ele retorna então ao Salmo 52, versículo 1, onde se lê: não há Deus. Concluindo com este argumento que a existência de Deus é assim, e assim não é por si mesma conhecida, visto que se pode negar a existência dele. Na síntese, ele apresenta os dois modos que uma coisa possa ser conhecida. E afirma: pode ser de forma absoluta, você pode conhecer uma coisa de forma absoluta, ou pode ser uma coisa de forma relativa, você pode conhecer uma coisa de forma relativa. Ele afirma que qualquer proposição, é conhecida por si mesma. O exemplo citado: um homem é animal. Animal aqui é aquele que tem alma. Assim, animal implica a noção de homem, um ser vivente. Ao reconhecer o predicado, isto é, animal que tem alma, e o sujeito, isto é, homem, esta proposição se fez evidente para todos, isto é, conhecer a forma absoluta. Todo homem é animal, todo homem tem alma. Conhecer de forma relativa implica o raciocínio. Então, se de um lado, a proposição se torna evidente, a outra necessita de um raciocínio. A forma relativa implica o conhecimento que se usa no raciocínio. Se alguém não consegue fazer a distinção
entre o que é predicado, animal, ser vivo, e o sujeito, o homem, a proposição colocada fica evidente, visto que não se liga ao conhecimento do homem ao seu predicado animal, alma. Daí conclui São Tomás: a proposição Deus existe quanto à natureza de Deus é evidente. Então, o conhecimento, né, que é visto dentro do aspecto, o homem é um animal, quer dizer, é evidente. Então, essa realidade da proposição de Deus como existente, quanto à própria natureza de Deus, se torna evidente. Quando o ser humano, quanto à própria natureza do homem, é um ser vivente, é um ser de alma. Visto que o predicado, cujo verbo transitivo expressa a realidade de Deus, existe, se identifica com o sujeito, né, que é Deus. Mas no momento que não sabemos o que é Deus, o sujeito, não nos é evidente, mas então precisa ser demonstrado onde podemos conhecer. Visto que se deve demonstrar, se deve fazer pelos efeitos conhecidos pelos homens e é menos conhecido pela natureza. Daí, São Tomás procura responder às teses, às objeções. Vimos que eram 3 teses. Ele responde. A primeira tese se expõe. Está no homem e naturalmente é semeado nele, é um gravado dentro do homem, a realidade que Deus é a felicidade do homem. Pois o homem deseja a felicidade e aquilo que ele naturalmente deseja, naturalmente o homem conhece. Mas isso não significa conhecer a existência de Deus. Embora existe na concepção humana de que para uns o bem perfeito do homem, isto é, a felicidade para uns, não corresponde ao bem perfeito de outros homens, onde a felicidade são as riquezas e para os outros a felicidade em qualquer outra coisa, nós vemos que não é capaz de chegar a esse conhecimento da existência de Deus, porque a própria concepção do humano, né, sobre a questão da felicidade do homem, né, se diferencia em cada ser humano. A resposta à segunda tese, segunda objeção, trata da segunda possibilidade, conhecimento de forma relativa. Visto que existe aquele que ouve o nome de Deus e não entenda que Deus designa algo que possa ser pensado maior, então isto implica que alguns pensam que Deus seja corpo, como afirmam os estoicos e Tertuliano. O fato de alguém possa compreender o nome de Deus como maior que se possa ser pensado, não pode concluir que entenda a sua existência real, do que significa este nome Deus. Se deve então pensar sobre isso, se deve raciocinar sobre isso. Isso só pode ser entendido pelo intelecto, que é a capacidade que nós temos de conhecer aquilo que vai para além do conhecimento sensível. Só se pode afirmar a existência de Deus sabendo, entendendo que não possa existir outro ser maior. Isto não é conhecido por aqueles que negam a existência de Deus. Daí segue a resposta à última tese. A existência da verdade em geral vem conhecida por si mesma. Isto é, a existência da verdade é evidente por si mesma, mas daí segue que a existência da verdade primeira não nos é evidente, pois se existe algo verdadeiro, se torna necessário que a verdade exista. E daí ele joga então para a segunda parte, a segunda questão sobre a existência de Deus, né? E vai demonstrar como essa existência de Deus se trata aqui no segundo artigo. É possível demonstrar a existência de Deus? Então, agora ele já coloca uma questão para aprofundar aquilo que nós vimos na primeira questão.
né? Nós podemos afirmar a existência de Deus, mas também existe a possibilidade daqueles que negam a existência de Deus, e ao mesmo tempo nós percebemos que existem duas formas da compreensão, né, da própria realidade do conhecimento de Deus. Como ele diz, pode ser de forma absoluta ou de forma relativa. Mas que para esse conhecimento aprofundado de Deus, nós temos que usar o intelecto, que é a capacidade que nós temos para compreender e tentar conhecer a questão da existência de Deus. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.